de Deus, em nome do povo. Graça é iniciarmos nossos trabalhos. Passo a palavra à vereadora Arlete para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui nosso presidente, João Batista, todos os vereadores aqui presentes. Cumprimento também ao público. Vocês sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Vou ler aqui Salmo 17. Reconhecer o que Deus tem feito é o caminho para uma vida abençoada. Quando agradecemos a Deus, estamos conhecendo o favor do Pai em nossa vida e gerando um relacionamento com Ele. Em seguida, vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Muito obrigada, senhor presidente. Passo a palavra à vereadora Liane para fazer a recepção do visitante. Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada, senhor presidente, pela oportunidade. Boa noite, senhores e vereadores, novos colegas vereadores, boa noite. Quero cumprimentar a servidora dessa casa, na pessoa da secretária Gislene, e dar as boas-vindas aos nossos visitantes, o senhor Wesley, Leonardo, Cairo e o pequeno Wesley. Sejam bem-vindos a essa casa, né? E que sintam-se bem e que vocês tenham aqui hoje uma apreciação de como é a nossa sessão ordinária e que para nós isso é uma honra tê-los vocês aqui conosco, prestigiando. Muito obrigada, sinta-se à vontade. Passo a palavra à secretária da mesa para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta Casa de Lei. Cumprimento os novos colegas vereadores e vereadoras, na pessoa do senhor presidente João Batista. Ata da 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bernardo Sayão. Aos 4 dias do mês de abril de 2025, estando presente em plenário os seguintes vereadores: João Batista da Silva, presidente; Miguel Pereira Nunes, vice-presidente; Valquíria Chaves Adorno da Silva, primeira secretária; Marcelene Fernanda Rabeiro Santos, segunda secretária; Iane Souza Veloso Ribeiro, Arlete Souza Silva,
Silva, Geraldo Rodrigues de Oliveira, Reginaldo Félix de Souza e João Batista dos Santos. A sessão foi dada por aberta às 20 horas pelo senhor presidente, que cumprimentou a todos presentes e em seguida pediu à vereadora Marcilene que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada. A mesma fez menção no livro de Salmos, número 74, que seguiu de oração. Em seguida, o vereador João Batista dos Santos fez a recepção dos visitantes presentes. Dando continuidade, foi feita a leitura da ata da sessão anterior e após foi posta em votação, sendo aprovada em plenário. Dando continuidade, foi feita a leitura da ordem do dia, onde estava o parecer de número 003/2025 da Comissão de Justiça e da mesma emitiu parecer favorável após estudo do conteúdo do projeto de lei número 008/2025, que dispõe sobre denominação da Avenida em Bernardo Sayão, Tocantins e das outras providências. Após o projeto de lei número 08 foi posto em votação, sendo aprovado em plenário em segundo turno. Sequenciando, foi feita a leitura do parecer de número 004/2025 da Comissão de Justiça. A mesma emitiu parecer favorável após estudo do conteúdo do projeto de lei 007/2025, que dispõe sobre a terceira etapa de doação de 10 casas populares às famílias carentes do município de Bernardo Sayão, através do projeto Minha Casa, Meu Sonho e das outras providências. A presidente da comissão, vereadora Marcilene, disse que era um projeto de suma importância para o município e que as referidas casas já estão prontas para serem liberadas para as famílias de baixa renda. E pela maioria da comissão, o parecer é pela aprovação do projeto. A relatora da comissão, Valquíria, disse que a comissão estudou o projeto, onde é uma dádiva a família receber sua casa própria. Ressaltou que o gestor realizou a construção dessas casas com recurso próprio do município para doar às famílias que necessitam, e a comissão é favorável a favor da matéria. O secretário da comissão, vereador Geraldo, ressaltou que existem muitas pessoas que desejam ter sua casa própria, que o projeto estava dentro da legalidade, mas que se parte da comissão em visita à Secretaria Municipal de Assistência Social não forem encontradas as pessoas que fazem parte do conselho, segundo o vereador, foi repassado que ainda não tinha o conselho que realiza a seleção das famílias que irão receber as casas. E por esse motivo, o mesmo não concordava na votação do projeto no momento, por ainda não ter sido criado o conselho nesta ocasião. O vereador Reginaldo disse que, sobre a demanda das casas, relembrou sobre o processo de seleção realizado em outros momentos passados por essa casa, onde na época os vereadores gostariam de saber como era o processo de seleção das famílias e não obtiveram essas informações. O vereador perguntou se a comissão vai acompanhar o processo de seleção das famílias, se vai ter o sorteio, se vai o quadro de fiscais, sendo esses da sociedade civil e religiosa, como vai aprovar o projeto se ainda não existe o conselho. A presidente da comissão, em resposta à pergunta do vereador Reginaldo, disse que esteve novamente na Secretaria Municipal de Assistência Social, onde perguntou como era feita essa seleção, e foi repassada que o requerimento era pessoas de baixa renda, que a Secretaria, junto com o Conselho, vão visitar as famílias cadastradas e vão analisar todo um contexto da família. E
e, por fim, finalizou que, conforme repassaram a mesma, já existe um conselho que fará a seleção. A relatora da comissão, Valquíria, complementou mencionando artigo do inciso do projeto, onde menciona como é feito a seleção de quem vai receber a doação das casas. O secretário da comissão, Geraldo, frisou que não era contra o projeto, que estava sendo contrário em relação de não haver o conselho ainda. O vereador Miguel, no uso da sua palavra, parabenizou a comissão por terem seguido os trâmites de estudos corretamente, que dentro do projeto, de possuir os critérios, e os vereadores precisam ter esse conhecimento sobre o que está sendo estudado no projeto. A vereadora Arlete disse que era a favor da matéria, relatou que esteve em visita à Secretaria de Assistência Social, tratando desse assunto, e que o Conselho existe e está ativo. O vereador João Batista dos Santos disse que era favorável ao projeto, uma vez que irá beneficiar famílias que terá a sua casa própria e não precisará mais pagar aluguel. A vereadora Iane, no uso da sua palavra sobre o projeto em discussão, disse que poderia ser apresentado um parecer técnico da Secretaria mencionando se o Conselho está ativo, que isso poderia sanar o problema em questão. Após discussões, o projeto de número 007 foi posto em votação, sendo aprovado em plenário em primeiro turno. Seguindo, foi feita a leitura do ofício número 070/2025 e encaminhado pelo prefeito municipal Osório Antunes Filho. O mesmo encaminhava o veto total do projeto de lei número 003/2025, que dispõe sobre a denominação do prédio da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, e das outras providências. De autoria da vereadora Iane Veloso. A justificativa do veto integral do projeto se daria em virtude de já existir um pedido anterior formulado pela comunidade bernardense junto ao Executivo para homenagear a senhora Maria Teodora de Souza Mota, professora pioneira deste município, e sugeriu a alteração para prestigiar o ilustre cidadão José Rodrigues de Siqueira, o qual o mesmo disse ter profundo respeito e admiração, para que seja de seu nome alguma rua, avenida ou outro órgão público que é melhor entender. Em discussão, a vereadora e autora do projeto em questão, Iane, no uso da sua palavra em tribuna para fazer suas consideração, mencionou sua tristeza ao veto do gestor ao seu projeto. Disse entender que a competência do Poder Legislativo é, de fato, os limites impostos pela Constituição Federal, mas que era imprescindível considerar que a homenagem proposta é uma demanda da comunidade do município. Disse que o veto parece ignorar a vontade popular, a memória de uma figura que deixou um legado inestimável para as futuras gerações. Mesmo dentre outras palavras, disse que o veto interpreta ser uma afronta ao desejo da população, à sua figura, da mesma como mulher, perseguição política e por ser vereadora independente que luta pelo povo no direito legislativo. O vereador Reginaldo, em sua fala, disse que, em relação ao veto ao projeto que anteriormente foi aprovado por unanimidade na Casa com o parecer favorável da comissão que o analisou, com toda a amplitude, dentro da legalidade, o mesmo que foi repassado pela autora do projeto, dentre outros, o secretário
Municipal de Administração informou que não tinha nenhum pedido a posterior referente à situação em questão. Disse que todos têm o seu direito de ser homenageados, mas foi uma situação em que aprovada nesta casa por todos os parlamentares. O mesmo disse que não pode desmerecer o veto, mas que iria continuar com o seu voto a favor do projeto e contra ao veto. Ressaltou ainda que, sobre a história de vida do saudoso José Rodrigues, aqui no município, e também falou da saudosa Maria Teodora, outra pessoa honrosa no município que merece ser homenageada, mas que era desnecessário o referido veto. Vereadora Valquíria disse que, na época em que chegou ao município, teve a honra de conhecer parte do saudoso, da família do saudoso José Rodrigues na área da saúde, quando a mesma necessitou de atendimento, mencionou sobre o legado que o senhor José deixou e, de maneira alguma, a mesma iria desmerecer esse fato. Disse que tanto o saudoso senhor José Rodrigues quanto a saudosa Maria Teodora merece essa homenagem pelo legado que deixaram no município. O vereador geral, no uso da sua palavra, disse que tanto o saudoso José Rodrigues quanto a saudosa Maria Teodora merece ser homenageada pelo legado que deixaram. Disse que na votação do projeto inicial dado à CEMED, o nome do saudoso José Rodrigues mesmo votou a favor e que iria permanecer com esse posicionamento. Disse que todos os vereadores são capacitados e têm consciência de suas atitudes. O vereador Miguel, de início, cumprimentou em especial os familiares do saudoso José Rodrigues, o qual disse conhecer há muitos anos a família de homens trabalhadores, amigos honestos, que o senhor José Rodrigues ajudou muitas pessoas que precisavam, deixando assim um legado maravilhoso. Ressaltou que o veto do gestor não era uma perseguição política, que o motivo era que o executivo já tinha compromisso com a denominação do referido prédio, com a família da saudosa Maria Teodora, que foi uma das primeiras professoras do município, contribuindo muitos anos na área da educação, deixando também legado sensacional. Disse que ocorreu uma desinformação da busca de informações que essa solicitou já havia sido feita anteriormente para a denominação do prédio em homenagem a Maria Teodora. E que a homenagem ao senhor José pode e deve ser feita em qualquer outro órgão ou rua do nosso município. Vereadora Eliane, em resposta, disse que antes de apresentar o referido projeto, procurou saber as informações devidas se já havia solicitação ao prédio da CEMED. Disse que anteriormente a mesma procurou até a rua para fazer a referida homenagem. E ao ser informada pelo secretário de Educação e Administração que não havia solicitação ao prédio em questão. Então, a mesma criou o referido projeto. O vereador João Batista dos Santos disse que conheceu o saudoso José Rodrigues e sua família desde a sua chegada ao município. Falou do seu legado de sempre ajudar as famílias carentes. Disse que o projeto foi aprovado por unanimidade em plenário anteriormente e o mesmo continuaria com seu voto a favor do projeto. Em seguida, o senhor presidente colocou o veto do executivo ao projeto em votação, onde, conforme o regimento interno desta Casa de Lei, em seu artigo 115, inciso 2º, o veto será apreciado dentro de 30 dias, contados de seu recebimento em uma única discussão e votação, só podendo ser rejeitado pelo voto de
2/3 dos vereadores em escrutínio público, ficando o veto em empate, sendo os votos dos vereadores Miguel, Valquíria, Marcilene e Arlete pela aprovação e pela rejeição, os vereadores Reginaldo, Geraldo, Iane e João Batista dos Santos. O desempate feito pelo presidente da Casa, que votou pela aprovação, ficando aprovado em plenário o veto APL número 003 pela maioria simples. Após não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão. E eu, Crislene Gonçalves Pereira, na qualidade de secretária, lavrei a presente ata, que após ser lida e se acharmos conforme, será assinada pelo plenário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bernardo Sayão, aos 4 dias do mês de abril de 2025. Após leitura, coloco em votação. Senhores parlamentares que aprovaram permaneçam como estão e os demais se manifestem. A vereadora Iane está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria que fizesse só uma pequena correção, onde fala, na minha palavra do início da ata, no parecer técnico. Eu sugeri o parecer técnico do conselho, não foi da assistência. Se há um conselho ativo, que esse conselho faça esse parecer. Só uma troca aí, que deu a entender aqui que é a assistência para dar o parecer. Muito obrigada. Declaro aprovada a ata com a ressalva e posteriormente será corrigida.
difícil de regular esse bicho aqui. Aí.
Senhores parlamentares que tiverem oposição a apresentar, no momento oportuno. Passo à secretária da mesa fazer a leitura do parecer 004/2025. Parecer número 004/2025, de 4 de abril de 2025. A Comissão de Justiça, Legislação, Justiça e Redação Final, composta pelos vereadores Marcilene Fernanda Rabelo Santos, presidente, Valquíria Chaves Adorno da Silva, relator, e secretário Geraldo Rodrigues de Oliveira. Após ter analisado o conteúdo, projeto de lei número 007/2025, de 1 de abril de 2025, que dispõe sobre a terceira etapa de doações de 10 casas populares às famílias carentes de Bernardo Saião, Tocantins, através do projeto Minha Casa Meu Sonho e das outras providências. A comissão, entendendo as diretrizes do artigo 40 e seguintes do regimento interno desta Câmara Municipal de Vereadores, e após realizar a análise do projeto de lei de número 007/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, tem por finalidade realizar a terceira etapa de doação de 10 casas para atender as famílias do município de Bernardo Saião em situação de vulnerabilidade, conforme normas preestabelecidas no cadastro realizado junto à Secretaria de Assistência Social. Esta comissão, considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos, entende que o presente projeto de lei está de acordo com as normativas legais, quanto a entende-se que o presente projeto de lei está de acordo com as normativas legais, apto quando a constitucionalidade e legalidade, razão pela qual maioria dos seus membros, essa comissão resolve exarar parecer pela aprovação do mesmo, visto que seu teor está correto juridicamente. Sala da exceção, aos 4 dias do mês de abril de 2025. Marcilene Fernanda Rabelo dos Santos, presidente. Valquíria Chaves Adorno da Silva, relatora. Geraldo Rodrigues de Oliveira, secretário. Os membros da comissão querem comentar sobre a matéria? Presidente da comissão, vereadora Marcilene, dá com a palavra. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores com uma boa noite. E, senhor presidente, analisando o projeto de lei, um projeto muito importante para a nossa cidade de Bernardo Saião, de grande proporção para a nossa cidade, e eu quero dizer que sou favorável ao projeto e peço que coloque em votação. Sou favorável ao projeto. Obrigada. Relatora, vereadora Valquíria. O secretário Geraldo. Pega a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar aqui os nossos colegas vereadores, secretário dessa casa, os servidores, população que seja bem-vindo nesse caso de lei. Presidente, a minha condição é a mesma, porque, igual eu disse, nós fomos lá e não tem o conselho montado, então a minha posição é a mesma. Então, é isso que eu queria dizer e muito obrigado. Alguém dos demais vereadores? O vereador Reginaldo está com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Como foi que eu pedi uma relação, me falaram que ia trazer, né?
E a relação do conselho está em mão. Vocês, eu pedi a relação, vocês falaram que ia trazer a relação. Essa relação se encontra no conselho? Espera aí. Só isso? Eu fiz a pergunta aí, dentro da resposta. Você vai mandar na minha fala, vereadora? Calma aí. Que falta de conhecimento. Você fez a pergunta a quem? A presidente. Vereador do Nascimento está com a palavra. Meu nobre colega vereador Reginaldo, a gente foi sim atrás, né, do conselho, foi na assistência social hoje, e eles deram sim um parecer sobre o conselho, mas foi assim, da assistência social a gente trouxe assim um parecer técnico. A relação? E a relação depois nós vamos atrás, tá bom? Senhor presidente, fica difícil, né? Porque tá uma coisa, o nobre colega disse que não tem, né? O conselho, a gente pediu uma relação do conselho, ela não foi apresentada, então fica esse som tá dando. Então fica meio complicado, né? Então, assim, a gente fica sem entender, satisfeito. A vereadora Valquíria está com a palavra. Quer fazer parecer? Nossa, está apagado aqui, não falei. Lê pelo ofício. Aqui o parecer. Passa aqui a secretária. Mais uma vez, boa noite, né, a todos, aos amigos que nos assistem aí também, né, sobre o assunto que está viralizando, né, das casas, graças a Deus, né. Temos as casas para entregar, eu entendo a preocupação dos nobres colegas vereadores que estão preocupados com a legalidade, né, na entrega dessas casas. E nós fomos na assistência, na Secretaria de Assistência Social, conversamos com a secretária e enviamos um ofício também a ela para que ela nos entregasse, por se tratar de um documento, né? Precisa-se de um ofício, não é só simplesmente chegar lá e falar, eu quero essa relação. A gente enviou um ofício dentro das normativas e pedimos parecer. Eu vou ler para vocês aqui, ofício de número, está bem apagado aqui, mas 26/2025, a Vossa Excelência, a Comissão da Constituição e Justiça, assunto esclarecimento. Venho por meio deste informar que o Conselho Municipal de Habitação está ativo, tendo sido formado via decreto 002/2023, podendo ser localizado o nome dos integrantes no portal de transparência. Então, está aqui falando, né, que pode ser localizado lá. As famílias selecionadas são famílias do Cadastro Único de Baixa Renda, a vulnerabilidade social aferida com visita e do local, o parecer técnico de assistência social, seguindo todos os critérios que regem a luz da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei de número 8.742/93. As famílias são selecionadas através do colegiado Conselho Habitacional, o qual, na maneira coletiva, decide avaliar e aprovar a escolha de cada família, que poderá ser beneficiada com a nova casa, sendo sempre observado o caráter
de necessidade de urgência e os critérios e quesitos aprovados em lei. O Conselho ainda poderá ser prorrogado por mais 3 anos, conforme possibilitará a Lei em vigor 254/2027, em seu artigo 8, da Lei de Criação do Conselho Municipal e Habitação. Bernardo Saião, Tocantins, respeitosamente, Elisângela Alvino da Silva Antunes, secretária municipal de assistência social. Então, essa aqui foi a informação que nos foi passada. Segundo, os vereadores exigiram, né, que nós trouxéssemos a legalidade desse conselho. Então, está aqui, a gente foi atrás, buscamos, e eu não vejo nenhuma informalidade aqui. Então, dentro dos parâmetros, existe o conselho. Agora, não cabe a mim, quanto vereadora, ir lá e falar, você tem que colocar a família tal, ou eu quero saber qual a família, porque eu não faço parte do conselho, né? E nem da assistência social. Mas os pareceres estão claros e pode puxar no portal também. Foi isso que passaram para a gente. Agora não vejo mais nada, não tenho mais nada a falar sobre isso. Obrigada. Mais algum vereador quer comentar? O vereador Geraldo está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Pareceu, quero só informar aos novos colegas vereadores e todos os companheiros que se encontram aqui para nos prestigiar, que eu não estou a par do parecer, porque não me chamaram para ir lá sobre esse parecer, né? Só isso que eu queria informar. E já que as condições são essas, a próxima, presidente, pode retirar o meu nome dessa comissão. Eu lhe peço que em plenário, se for preciso fazer um requerimento, a gente faz também. Muito obrigado. Mais algum vereador quer comentar sobre a matéria? Vereador Reginaldo está com a palavra. Eu assim, não sei por que pode ter trazido essa relação, por que não mostrou parecer para parceiro, companheiro. Eu não sei por que essa inseguridade, porque é uma coisa que ninguém aqui está questionando, que é contra o AB. Nós estamos aqui querendo saber da legalidade, porque a maioria da população internacional não tem acesso a um portal de transparência. Então, assim, eu lamento pelo companheiro Geraldo, se como membro não está a par, assim, eu achei estranho essa casa. A gente já teve vários debates, discussão na legislatura passada, mas a gente sempre teve trabalho de situação, oposição, com humildade, com transparência com os colegas, sempre que eu, mais o colega vereador Miguel, o vereador Ivan, a gente sempre teve essa claridade, essa parcialidade, essa humildade com os companheiros, de estar passando. Isso aqui é passageiro, isso aqui é uma coisa que vai passar, e nós estamos aqui defendendo o interesse público de uma comunidade, e as pessoas carentes, as pessoas que talvez tenham menos acesso. E todos nós aqui somos favoráveis àquilo que é bom para o município, aquilo que é bom. Só que nós também exigimos dos colegas que, às vezes, a hora de estudar um projeto, convoca os vereadores também, faça o que todos se sintam à vontade, chama os colegas para estudar um projeto, porque isso aqui nessa casa, hoje eu ouvi de um companheiro na cidade, que eu fiquei assim, triste, e ao mesmo tempo
propósito que eu fiquei alegre. Ele falou assim: eu estou com saudade daquela Câmara passada. E falou o nome do vereador Nilvano. Quero deixar um abraço ao meu amigo vereador Nilvano. Ele colocou o vereador Nilvano no tipo de debate. Isso é bom. Então eu peço, eu fico triste pelo colega vereador geral, e peço a vocês, quando for estudar um projeto, convida a gente. Eu tenho certeza que todos os projetos dessa casa, eu estive aqui junto, o vereador Miguel ali é testemunho, e eu sou o único vereador da história aqui que nunca falhei uma reunião extraordinária nessa casa e quero continuar. Eu estou aqui para estudar, pode ser de dia, pode ser de noite, e então vamos estar divulgando, chamando os companheiros, porque essa casa aqui, nós só estamos aqui por passagem. E é bom o povo ver e a gente saber o que a gente está votando, porque eu queria estar a par desse projeto, mas a gente não foi convidado. Obrigado. Som, isso. Eu quero aqui só dizer, vereador Geraldo, o senhor faz parte da CCJ, né? A comissão composta pela vereadora Valquíria, Marcelene, e o senhor é o relator. O senhor também tem o mesmo direito de ir lá, né? E cobrar. É a CCJ, gente, que nós estamos falando. Né? Não precisa. O senhor foi lá? Então não precisa. Né? Tá. Não, é porque assim, a comissão não precisa deixar só com um membro ou outro, não. Pode juntar o membro. Se não vai os três juntos, pode ir individual, não tem problema. Era só ir, vereador, assim, não precisa, no meu ponto de vista, radicalizar, continue na comissão, né? A gente só queria dizer isso aí, porque como membro secretário da CCJ, você tem autonomia que chega lá e fala, eu estou requerendo isso aqui. Se verbalmente não atender, faça um ofício. Né? Isso é um direito da comissão. Né? Eu não estou criticando, não acho que eu quero dizer assim. Você poderia ter falado já, nós vamos lá fazer isso aqui. Igual foi da primeira vez. Está entendendo? Sim, mas se não sei, nós só também vamos mudar. Vamos lá, gente. Se não quer ir, vai. É assim, minha opinião, vereador. Não estou te criticando, não. Estou só sugerindo, tá bom? Mas eu sei que quando nós somos na comissão, nós deveríamos. Tá certo, então vamos seguir. Tá? O vereador Miguel está com a palavra. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Beleza, presidente. Obrigado, presidente. Eu cumprimento os nossos vereadores, secretários de Estado, visitantes da Secretaria de Leis. Eu quero parabenizar a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Fez um trabalho maravilhoso. Aqui nada foi feito escondido, vereador Reginaldo Daião. Nada foi feito escondido. Nessa casa não tem nada escondido. Sempre que uma matéria é convocada para estudar, todos são convocados aqui, todos sabem o dia, a hora, todo vereador que tem seu projeto de lei na mão, ele sabe o que está fazendo, ele sabe, se ele tiver dúvida na matéria, ele vai ter que ir lá no secretário de administração, ou ele vai ter que ir lá onde saiu a matéria e tirar todas as dúvidas que ele tem, porque você não pode votar no projeto de lei com dúvida. As dúvidas, quando chegam nessa casa, elas já têm que chegar sanadas. Não tem que haver mais dúvida nessa casa. Né? E, como a vereadora disse, está no portal da transparência, gente, pelo amor de Deus. Acabou. Eu vi no relatório que o conselho ainda pode ser prorrogado por mais 3 anos. A lei é clara. Se o novo conselho está formado e não venceu ainda, ele está ativo. Ele está representando, ele pode sim escolher os beneficiários das casas populares. O projeto de lei é bem elaborado, lá dentro está a lei,
Vereador não tem direito de escolher cargo popular, o conselho está aí para isso, né? Então, assim, e outra coisa, a comissão é formada por 3, mas cada um pode buscar a sua formação, cada um pode buscar. Não vote no projeto de lei por dúvida. Vai tire sua dúvida, não? Nós temos 30 dias, quando as matérias chegam na casa, nós podemos ficar tranquilos. Tem problema, tem, vamos lá sanar esse problema? Ah, eu não posso ir hoje, não tem nada, eu vou observar amanhã. Não tem problema, é a comissão. A comissão pode estudar a matéria, os 3 podem estudar só 2. Então, assim, o importante é você estar ativo no que você está fazendo. Você está aparecendo, você tem que ter parecer do que você está fazendo, ter certeza daquilo que você está votando, né? Eu não tenho dúvida nenhuma nisso. Mais uma vez, parabenizo todo o pessoal da assistência social que trouxe, que mandou o laudo e que falou que o portal, que o conselho estará no portal da transparência. É a coisa mais fácil do mundo, basta você entrar no portal da transparência da Prefeitura de Corá de Saião e falar em licitação, e tal, e se eu quiser, está tudo liberado para você ver. Contrato, licitação, folha de pagamento, não tem nada escondido. Não tem nada escondido. Portal da transparência, está lá, todo mundo sabe. Se o prefeito escreveu até no ar, mas lá está lá. Então, parabéns pelo voto aí pela aprovação, presidente. Muito obrigado. Mas o vereador Geraldo está para falar. Vereador Miguel. Eu não falei que sou contra o projeto. E nem também, só quero te dizer uma coisa, você falou aqui que tem 30 dias, mas nessa casa aqui tudo é emergência, porque nós queremos deixar esse projeto para o próximo mês, não podia, então não tem 30 dias para estudar ainda. Porque se tivesse, não estava tendo essa confusão aqui. Acredito, está aí a presidente e umas 3 pessoas daqui estavam que não tinha 30 dias para estudar isso não. Porque ele chegou e foi imediatamente e já mandou colocar. Obrigado. O vereador Miguel está com a palavra. Não, vereador. O projeto é o seguinte: você tem 30 dias para votar aí nessa casa, certo? Ele entrou. Quando a comissão convocou para ajudar, se você não quisesse, você falava, não, peraí, eu quero mais um prazo. Você pode falar, tá? Só que eu quero deixar bem claro, a comissão é formada por 3. Se um disser não e todos disser sim, acabou, a matéria vai entrar em votação. Agora, se a matéria, e eu não disse que você também era contra. Não disse isso aqui não, tá? Não, eu... Se a matéria, você acha que ela é ilegal, se você acha que ela é ilegal, você dá o seu voto contra o parecer, é o direito seu, não é que você vai votar contra as casas populares. Você votou contra o parecer, é um direito seu, é um direito que te assiste, é isso que eu estou te dizendo. E mais, se você acha que a matéria foi aprovada ilegal nessa casa, você pode procurar o Ministério Público. É isso que eu quero dizer para você. Nada nós podemos fazer ilegal. Tudo que nós fazemos dentro dessa casa é legal. Tudo que fazemos aqui é legal. Você tem vários regimentais, tranquilo. Se você não quer votar na matéria, você fala, olha, o meu parecer é contra, o senhor é relator, você pode dar o seu parecer. E ninguém pode mandar o teu voto, o teu voto é teu. É individual, é inviolado, transparado, o teu voto é inviolado. Você tem o direito. Entendeu, vereador? Obrigado, presidente. Peço que Vossa Excelência coloque em votação a matéria. Eu quero passar a palavra à vereadora Valquíria. Bem rápido aqui sobre a matéria. Vereador Geraldo, eu entendo, e ali, junto, quando estudávamos a comissão, quando o senhor falou que não ia votar por causa do conselho, né? O que eu falei para o senhor? Olha, nós vamos lá sim, atrás do conselho. Então, nós fomos aquele dia, a secretária não estava, e ontem, da vereadora Marcilene, que foi falado aqui, que nós iríamos atrás hoje. Nós iríamos buscar os documentos, buscar o ofício, então não fizemos nada escondido. Me desculpe
se eu não liguei para o senhor falando assim, vereador geral, tal hora nós vamos na assistência social, né? Tá bom. Então, assim, lá quando estávamos estudando, o senhor mostrou a sua preocupação, né, quanto a isso. Eu falei, não, senhor geral, eu te entendo, sim, e o senhor tem razão, mas eu estudei e eu não vejo a necessidade de nós passarmos 30 dias para colocar essa matéria. Eu não vi essa necessidade porque eu estudei o parecer, estudei o projeto de lei, fomos na secretária de assistência social, a vereadora Marcilene também concordou da mesma forma. O fato é que nós assinamos no documento e o senhor não assinou. Então, assim, eu não vejo, mas também, se o senhor não acha que está algo irregular, igual já foi falado, vá, leve a sua demanda, o senhor tem a liberdade de votar para sim ou para não, assim como nós também. Agora, não é porque o senhor não quis que nós também tínhamos que não querer. Se nós fomos atrás, encontramos a justificativa que nós buscávamos, achamos sim favorável à votação. E muito obrigada, senhor presidente, é só isso. Eu passo a palavra ao vereador Joãozão. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os colegas vereadores dessa casa, vereadoras, secretário dessa casa, o nosso visitante aqui presente, seja bem-vindo. E a todos que aqui presentes, seja bem-vindo nessa casa de lei. Eu acho que esse projeto, né, já está bem explicado, bem esclarecido, né, está no portal de transparência, né, não está fácil para tirar as dúvidas, né. A gente já está com pressa que entrega essas casas logo para essas famílias que vão fechar para receber essas casas, né, para ver se querem fazer mais, são mais famílias que estão precisando do nosso município, né. Então, eu sou favorável, porque sou presidente e não projeto de votação. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Coloque em votação o projeto de lei número 007/2025. Os favoráveis permaneçam como estão, os demais se manifestem. Aprovado em plenário em segundo turno.
Os vereadores que quiserem tratar de outro assunto, no momento oportuno. O vereador Reginaldo está com a palavra. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta a alguns colegas sobre. Eu fui perguntado sobre a emenda de R$100.000 das cataratas. Essa emenda, ela está na conta? Ela falta o quê? Porque passaram para mim uma coisa e aqui uns passam outra coisa. Aí uns colegas, às vezes, o outro fala uma coisa, aí a gente fica sem saber o que responder. Então eu acho que o autor dessa emenda geral é a Yane, né? Não. É a Yane? Quem é o autor? É o Joãozão? É o Luciano, né? Assim, o que buscou ela, né? O Joãozão aí está atrás dela. E aí, Joãozão, do vereador colega, o senhor Joãozão, está na conta essa emenda? Peraí, isso eu respondo. Está na conta, o povo saber também, porque... Muito bem, né? O deputado falou que o recurso está liberado, né? O dinheiro não está na conta, porque o município tem que fazer os procedimentos e o dinheiro tem para a conta. Né? Por enquanto, o dinheiro não está na conta. Então, está liberado o recurso. Mas tem que fazer os procedimentos do município, né? Tem que receber o recurso. Acho que é o cadastramento, né? Tem que fazer. É porque eu vi que é jogado no município. Né? Aí quer jogar para o outro, né? Aí os caras representam a gente sem responder. Então, acho que o vereador Miguel também falou sobre isso aqui, né? Falei assim mesmo, o deputado Luciano, né? Já foi feita a licitação, aquele dia foi que os caras tinham sido licitados, ia ser licitado no outro dia. E o dia está na conta, sim. Já foi licitado, está esperando só terminar os trâmites, porque tem um prazo, né? Tanto dia para publicar e tudo. Aí sim, vamos marcar o dia para começar essa catarata aí. Você vai ter esse, ainda está tudo ok. E a igreja do deputado Luciano. Obrigado. Então tá bem, né? Primeiro agora, né? Que eu estava aguardando. Irmão, mas aquele dia ele chamou para nós que eu liguei para ele aquele dia, depois que o Miguel falou da licitação, não. Assim, você falou que colocou a emenda, não foi eu, não. Mas eu tinha ligado para ele sobre pessoas que estavam precisando dessa cirurgia e ele me falou, estava na conta. Falou, olha, ele está na conta, agora está faltando, mas vai ser liberado provavelmente lá para o mês de maio. Você não falou nada. Só isso mesmo, obrigado. Mais algum vereador para comentar nesse assunto? Sobre outro assunto? Vereador Eliane está com a palavra. Obrigada. Está ligado. Obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, quero agradecer, né, os visitantes. Pouca hora tinha menos, agora chegou mais. Muito obrigada pela presença de vocês. E aos colegas vereadores também, muito boa noite. O assunto que eu quero falar hoje foi uma demanda. Há poucas horas eu vim para a Câmara, a pessoa me ligou, desesperada em relação à demanda de medicação. Que está faltando a medicação dela, né? Inclusive ela não se omitiu que eu não falasse o nome dela, poderia falar, mas eu não vou falar, tá aqui, vou resguardar isso, mas a pessoa está chateada, inquieta, ela hoje está encostada, porém ela necessita dessa medicação de uso contínuo, né? Então ela disse que procurou a unidade hoje, fez várias dimensões, procurou o secretário e ela está realmente muito, né? Está muito nervosa e precisando dessa medicação. Então assim, me falou que está faltando na unidade de saúde. Eu não fui lá para conferir porque foi logo agora na saída
para cá. Né? Então, assim, eu gostaria de combinar a comissão, se possível, se pudermos ir lá na unidade ou na secretaria para sabermos da demanda de medicação em relação à entrega e o estoque nesse que está tendo realmente essa falta de medicamento. Tem um outro assunto, né? Alguém quer comentar sobre o assunto? Então, e outro assunto, a vereadora Iana está com a palavra. O outro assunto é da poda das árvores, que continua, o pessoal está muito preocupado, porque já foi contratada a pessoa para fazer a poda, eles não querem que faça a poda de forma errada, que não querem que ficasse sem a sua árvore frutífera que eles colocam, que eles plantaram, e hoje ainda nem chegou a idade adulta para frutos, e estão sabendo que vai acontecer não a poda, cortar totalmente. Então, assim, eu estive hoje atrás, né, disso, fui até a prefeitura para certificar dessa possibilidade dessa poda, não, dessa retirada dessas árvores. Não consegui falar com o secretário. Então, assim, se algum dos vereadores souber desse assunto, se é verídico, se isso vai ocorrer, eu gostaria de ser informada. Por gentileza. Obrigada. Alguém quer comentar sobre o assunto? Vereador Reginaldo está com a palavra. Dentro do assunto, eu também fui procurado, né, até encaminhei a mensagem que eu recebi do colega Iane, qual mencionou os nossos nomes, né, e não achou o vereador geral, porque tinha mencionado o geral também numa mensagem, sobre as podas, porque eu não estou entendendo, porque eles estão, não sei se é porque eles estão cortando mesmo essas árvores ninho, né, e acho que pode ter um mal entendido ou alguma coisa, porque eles estão preocupados, tem muita gente que planta. Aqui tem mesmo a Nancy ali que ela gosta de plantar, né? Tem entre outras várias pessoas. E eles estão, não sei que medo é que eles estão de podar as árvores, de cortar, não é nem podar, de cortar. Eu acho que pode ser um empreendimento, a gestão poderia também botar uma carro de som na rua e avisar que vai cortar só as árvores que está em lei para cortar, que é o ninho, né, e dar uma segurança para os moradores que estão com medo. Então, poderia sugerir uma ideia aí, né, botar o carro de som na rua e avisar, segurar os moradores, pode ficar tranquilo, vai cortar só o ninho mesmo. Então, o pessoal está com medo, porque tem gente que zela mesmo dessas árvores na frente do seu para final de tarde, colocar uma cadeira ali, conversar. Então, eu acho que seria viável colocar um carro de som e avisar que não vai cortar as áreas frutíferas, vai sim o ninho, que é uma lei nacional, né? Muito obrigado. Esse microfone está morrendo. Mais alguém quer comentar sobre o assunto? Na realidade, esse ninho aí, hoje é lei, né? Comprovado aí que ele mata as abelhas. Uma árvore que tinha surgido aí como um milagre aí para o rebanho, né? De combate à mosca, combate a vários insetos, mas agora descobre que ele mata também a abelha e aí prejudica toda uma cadeia aí de produção de frutas, né? Bom, a gente está vendo isso aí, uma gestão e tranquilizar talvez a população para estar ciente que seja somente as árvores, né, denominadas ninho, né? Então, não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando aí para dias e horas regimentais. O dia que vai dar a próxima sessão aqui.
Dia 5, né? 6, não, 5, né? Que vocês mulheres. 5 a 9. Maio, né? 5 a 9. Dia 1º é na quinta, não? É. Na quinta, feriado, né? Dia do trabalho. Então vai ser dia 5. Dia 5 de maio, segunda-feira. Boa noite a todos. Eu trabalho no dia 7, não, né?